Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, a escola dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Nossa Senhora da Glória. Você que já é o nosso aluno, acompanhando das nossas aulas, mais uma vez, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui a primeira vez, se inscreva no canal, também curta, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam ser abençoadas pela Palavra de Deus. Hoje nós temos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e eu gostaria de convidar você a acompanhar esse aprendizado da palavra do nosso Deus. Na semana passada nós estudamos uma lição acerca do rei Acabe e o profeta Elias e hoje nós vamos estar dando uma sequência à lição que nós estudamos na semana anterior, tá bom? Então acompanha conosco que será uma bênção em nome de Jesus. O tema da lição de hoje é Elias e os profetas de Aserá e também de Baal. A lição de número 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. O textuário da nossa lição está em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 38, que diz assim a palavra de Deus. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38. Verdade prática da nossa lição. Nós temos o costume de dizer que a verdade prática da nossa lição ela é um resumo da lição, né? Então, logo no começo, nós temos a oportunidade de entender o que vai ser tratado de maneira resumida durante toda a lição. E diz assim a verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo de número 22 ao 24, depois o 26, 29, 30, 38 e 39. E depois no capítulo de número 19, versículos 8 ao 14. Se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, quiser acompanhar essa aula conferindo pela sua Bíblia, você pode fazer isso também, tá bom? Afinal de contas, é uma aula onde a gente deve também acompanhar e conferir aquilo que está sendo ensinado pela palavra de Deus, tá? 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 8 até o versículo de número 14. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém. Esta é a leitura da palavra de Deus, sobre a qual nós estaremos estudando durante toda esta aula da nossa escola bíblica dominical. Conforme todas as aulas, nós temos alguns objetivos iniciais a serem cumpridos. O primeiro objetivo, que nós já vamos tentar ver isso no primeiro tópico, é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Nunca foi tão necessário como nos dias atuais. Uma igreja corajosa, homens e mulheres de Deus corajosos para enfrentar o pecado que tem se alastrado no mundo. A Bíblia tem já uma predição para isso, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a iniquidade ela seria multiplicada sobre a face da terra nos últimos dias. Então, mais do que nunca é necessário Deus levantar homens de Deus, mulheres de Deus, capazes e corajosos de confrontar, né, o pecado. E em segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. Nós vamos ver durante essa lição que Elias, dentro da execução do cumprimento do seu ministério, ele clamou e Deus respondeu à súplica do profeta Elias. E em terceiro, expor as fragilidades do ser humano. E nós vamos estar vendo que mesmo com todos os feitos que Elias fez, né? Mas ele demonstrou a humanidade dele, o quanto ele era humano quando ele fraquejou, quando ele fragilizou e dentro do seu âmago, diz a palavra de Deus, ele desejou até a morte. Então, na lição da nossa escola dominical dessa semana, temos muita coisa a aprender e eu quero convidar você a vir comigo para nós aprendermos o conteúdo da palavra do nosso Deus. Nós vimos na lição da semana passada que o reinado do rei Acabe, juntamente com sua esposa Jezabel, foi um reinado marcado por muitas turbulências negativas, desvios doutrinários, desvio da adoração que era dada, deveria ser dada ao Senhor em Israel, uma apostasia alastrada, que é um afastamento, é um abandono dos princípios do Senhor, muito grande, uma coisa assim, muito, usar um termo até um pouco, pode até parecer chulo, né? Uma coisa assim, muito descarada, uma coisa sem temor nenhum a Deus e a tudo que ele tinha feito em Israel até então. Então nós vamos perceber que o reinado de Acabe, ele foi o pior, né, de todos que vieram antes dele. E não sabemos se teve algum pior depois dele. Tivemos muitos também que foram ruins, inclusive nós vamos estar vendo mais na frente da lição da nossa escola bíblica dominical durante todo o trimestre. Mas tratando especificamente de Acabe, um dos maiores pecados, dos principais pecados que ele pôde cometer enquanto estava rei em Israel, né, foi trazer a adoração a outros deuses para Israel. A adoração ao deus Baal, que era tido como o Deus que abençoava a colheita, o Deus que abençoava o campo, o Deus que dava o mantimento para o povo, né? E tudo isso nós sabemos que era uma adoração a um Deus que não existe, uma invenção humana. A Bíblia diz que os deuses não passam de criação da mente humana.
mas Deus, sendo o Senhor de todas as coisas e não dividindo a sua glória com ninguém, conforme diz Isaías capítulo 42, versículo de número 8, que o Senhor disse: a minha glória eu não darei a outro Deus em hipótese alguma, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus, sendo esse Deus de Israel, ele levanta o profeta Elias para combater o que estava acontecendo dentro de Israel, através do rei Acabe e também da sua esposa Jezabel. E aqui cabe para nós perguntar, né? Lá no tempo do rei Acabe, a idolatria era o deus Baal. A idolatria era outro deus. Até imagem tinha e o pessoal fazia adoração. Mas nos dias atuais, o que é idolatria? Você já parou para pensar o que é idolatria? Eu estava até analisando, eu estava estudando a lição dessa escola bíblica dominical, hoje, até a adoração a imagens mesmo de escultura tem diminuído. O pessoal da Igreja Católica Romana, que é a igreja que tradicionalmente, né, adora a imagens, a santos, né, eles têm os santos católicos determinados pela igreja. Muitos católicos, inclusive atuais, né, têm deixado a adoração a santos, a imagem de escultura. Mas será que idolatria é só adorar a santos, a imagens de escultura? Certamente não. Nós vamos ver a idolatria de diversas formas. O que é idolatria? Tudo aquilo que assume o lugar, um posto de ídolo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, assume um posto de Deus na nossa vida, que nos controla. Tudo isso pode ser tido como idolatria. Até na lição da semana passada, nós utilizamos aqui um termo interessante, né, que é a adoração ao próprio ego, ao próprio eu. Nós usamos o termo egolatria, que é aquele que adora a si mesmo, inclusive acima de Deus, fazendo as suas vontades, os seus desejos, vivendo a maneira como pensa, sem observar os princípios da palavra do nosso Deus. Então, isso estava acontecendo em Israel. Deus levantou o profeta Elias. Elias, ele se dispôs para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, de uma maneira muito simples. Elias não era um homem culto, Elias não era um homem que tinha sido criado no palácio. Nós não encontramos nem genealogia de Elias nas Sagradas Escrituras. Não sabemos quem é o pai dele, não sabemos quem é a mãe, sabemos de onde ele veio, que era Tisbe. A gente até viu isso na lição da semana passada. Mas mesmo com toda simplicidade, ele obedeceu à voz de Deus. Isso demonstra para nós que para obedecer à voz do Senhor e ser usado por Deus, não precisa de muita coisa. Necessita só de alguém corajoso, desejoso de adorar a Deus e fazer aquilo que o Senhor ele lhe ordena. Elias, ele tinha um zelo muito grande pelo Deus de Israel, por tudo que o Senhor tinha orientado, dito ao povo de Israel, por tudo que o Senhor ensinou e fez ao povo de Israel, tanto que chegou até em um determinado momento que Elias teve que perguntar para o povo. Está escrito em 1 Reis, capítulo número 18, versículo número 24, onde Elias chega para o povo e Elias diz assim: até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Se vocês quiserem servir a Deus, sirvam a Deus de verdade. Se vocês querem servir a Baal, que sirvam então a Baal. Mas não pode cochear em dois pensamentos. Até quando é que vocês vão viver dessa maneira? E eu até estava brincando aqui com os outros professores da escola dominical, conversando, né? Que o termo cochear, eu nunca tinha tido a curiosidade, né? De analisar o radical mesmo do termo, a interpretação literal do termo. E o comentarista da lição, ele trouxe essa definição. Ele disse assim, ó: cochear significa mancar como um coxo, capengar, claudicar, pender de um lado para o outro. Então, cochear significa isso. Pender de um lado para o outro. No sentido figurado, a gente pode tratar isso. No sentido literal, é mancar como um coxo. O coxo que você vai ver ele andando, né? Ele anda pendendo para um lado e para o outro, porque uma perna é menor do que a outra. Então, ele anda pendendo para um lado e para o outro. Da mesma forma, é um crente que não sabe a quem ele quer servir de verdade. Nós precisamos entender a quem é que nós realmente desejamos servir. Se queremos servir a Deus, se queremos servir a nós mesmos, ou se queremos servir ao mundo,
ou ao adversário da nossa alma, ou a outros deuses que não passam da invenção humana, porque só existe um único Deus, né? Então, essa definição tem que ser uma definição presente dentro da nossa vida. Escolhei a quem vós quereis servir. Elias, com o zelo dele, e esse zelo ficou evidenciado nessa pergunta, ele levou o povo a fazer esse pensamento. Ora, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Se vocês quiserem servir a Deus, que sirvam a Deus. Se vocês quiserem servir a Baal, que sirva a Baal, siga a Baal no seu caminho. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Uma das coisas que a gente mais pode ter dificuldade na nossa vida é quando nós não sabemos de fato se deveremos seguir ao Senhor ou não. Quando a gente fica em cima do muro. A gente até tem uma expressão que é muito utilizada antigamente na igreja, né? Que é o crente Raimundo, é um pé na igreja e o outro no mundo. Não podemos ser esse tipo de crente. Temos que ser o crente que realmente decidiu servir a Deus e sabe que realmente o único Deus é o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Existe um problema em não saber a quem nós devemos adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características da divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Então nós precisamos analisar, para não sermos presos dentro desse dilema de não saber a quem é que nós devemos adorar. Devemos adorar sempre ao Senhor, servir ao Senhor com muita alegria e não deixar a ilusão da criação de ídolos ou de outros deuses atrapalhar a nossa vida espiritual. Por mais que pareça, por mais que aparente ser, nós não devemos, em hipótese nenhuma, misturar a nossa adoração e nem ser enganados por esses falsos deuses ou pretensos ídolos que se colocam à nossa frente. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente serem físicos, pois podem estar camuflados no nosso coração, a fim de controlarem as decisões de toda a nossa vida, de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24. Vamos ver o que o Senhor Jesus ele disse em Mateus, no capítulo número 6, versículo de número 24, tratando sobre esse assunto. Ninguém poderá servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Dentro do entendimento bíblico, Mamon era o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. É um outro ídolo, um outro Deus que nós podemos criar e colocar no lugar do Senhor. E a gente confiar muito no dinheiro e não confiar no Senhor. Confiar que as nossas posses são suficientes para a nossa vida, para nos dar uma vida tranquila, e nós sabemos que não. Tem muitas coisas que o dinheiro ele não pode comprar, inclusive a nossa salvação, a nossa paz, a nossa saúde. Tudo isso que é conferido por Deus, pelo reino de Deus, o dinheiro ele não pode comprar. Por isso nós não podemos servir a dois senhores. É só um exemplo de deuses que nós podemos colocar no nosso coração, atrapalhando assim a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. Deveremos servir ao único Senhor. Para tirar essa dúvida da cabeça do povo, a quem é que nós devemos servir? A Deus ou a Baal? Elias propõe um desafio. Elias diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar todo mundo aqui e vamos fazer 2 altares. Eles vão pegar um bezerro, eu também vou pegar um bezerro. Nós vamos preparar aqui o altar, vamos preparar a lenha, deixar tudo prontinho e vamos colocar os 2 bezerros em cima. O Deus que responder com fogo, a esse Deus o povo deve adorar. Olha a coragem que Elias teve para chegar diante do povo e fazer isso. Elias não estava desafiando a Deus. Escuta isso aqui. Ele não estava desafiando a Deus ou tentando ao Senhor.
mas ele estava desafiando a Baal. Ora, se Baal era Deus, então que Baal respondesse com fogo. E nós, enquanto cristãos, também precisamos ter a mesma coragem de Elias. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que tudo faz. Nós servimos a um Deus que tudo vê. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Tudo está no controle do nosso Deus. Então não podemos nos acovardar diante dos falsos deuses. Temos que ter coragem para pregar. Temos que ter coragem, inclusive, para fazer desafios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o servo do Senhor, ele jamais é enganado nem confundido quando ele confia no Senhor. Então Elias, ele fez o desafio do fogo, e o comentarista disse, olha, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para uma vez mais mostrar ao povo de Israel que ele sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir, a quem o povo deveria servir. Então, esse desafio que foi realizado pelo profeta Elias foi um desafio que veio diretamente do trono do Senhor para provar a nação de Israel. Mais uma vez, uma vez mais, parece que Deus precisa estar provando a nós, o quanto Ele é único, verdadeiro e poderoso, A gente precisa ter a consciência que não é necessário a gente colocar Deus nessa prova direto. Ele é Deus, tá bom? Quando prepararam todos o desafio, o tópico 2 vai tratar da oração de Elias. Quando prepararam o desafio, a Bíblia diz que Elias, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Foi a primeira coisa que Elias fez, porque Deus, ele só se manifesta no meio do seu povo quando o seu povo está com o altar correto, limpo, preparado, pronto. Quando o altar está ok, aí Deus se manifesta. Era necessário que Elias juntasse o povo, era necessário que Elias preparasse o altar que estava quebrado, para que a glória do Senhor e o fogo do Senhor pudesse descer naquele lugar e a oração de Elias pudesse ser respondida. Deus jamais se manifestaria no meio do povo sob um altar quebrado. É a mesma coisa que uma aliança quebrada. É a mesma coisa que o altar cheio de cinza é uma vida cheia de pecado, uma vida impura. Então a primeira coisa que Elias fez, organizou o altar que estava quebrado. Depois ele pegou 12 pedras e rodeou sobre o altar que simbolizava as 12 tribos de Israel. É Deus dizendo assim aqui, vocês precisam lembrar do conceito da aliança que eu tenho com vocês. Vocês precisam lembrar daquilo que eu fiz na vida de vocês. Vocês precisam lembrar que quem constituiu essa nação foi eu. Vocês precisam lembrar dos patriarcas. Vocês precisam lembrar daqueles que pregaram para que vocês estivessem aqui. Vocês precisam lembrar daqueles que colocaram os fundamentos da igreja. Vocês precisam lembrar daqueles que se esforçaram para que a igreja esteja onde a igreja está hoje. E vocês valorizarem isso. Não podemos ser uma geração igual àquela geração do rei Acabe e também de Jezabel, aquela geração do profeta Elias, que conviveu naquele mesmo tempo. Uma geração que esqueceu dos princípios de Deus. Uma geração que se afastou do Senhor. Uma geração que pecou contra o Senhor. Não. Nós necessitamos lembrar sempre da aliança que o Senhor tem com o seu povo. Então, quando ele colocou as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, ele cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha também no altar, dividiu o bezerro em pedaços, colocou em cima do altar também e encheu de água. Pegou um bocado de cântaro e encheu de água ao redor daquele altar. A regra básica é, quem é que apaga o fogo? A água. Nesse caso foi o contrário. Quem se acabou foi a água, porque o fogo de Deus desceu e consumiu aquela água e todo o holocausto que tinha sido feito. Mas o fogo só desceu depois de uma atitude de Elias. Ele teve a atitude de consertar o altar, de colocar o bezerro, deixar tudo pronto. Depois, Elias, ele se coloca diante de Deus e também diante de todo o povo, e ele faz uma oração muito simples. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37.
a oração de Elias, ela foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, que durou quase o dia inteiro. Os profetas de Baal se cortaram, os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal espernearam, subiram em cima do altar e nada do fogo desceu. Aí Elias chegou para ele e disse assim, ó, cuidado, gritem mais alto, vai ver que ele está viajando, está passeando, está dormindo, alguma coisa ele deve estar fazendo e vocês não estão conseguindo alcançar ele. E aí não aconteceu nada. Depois Elias se põe diante do altar e faz uma oração simples. E nessa oração ele revela algumas coisas. Primeiro, ele revela que na oração que estava orando diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac e também diante do Deus de Jacó. Ele estava dizendo assim, olha, eu não estou orando aqui, eu não estou fazendo, não é nada aleatório a qualquer outro Deus, não. Eu estou orando o Deus dos nossos patriarcas, dos nossos ancestrais, aqueles que adoraram o nome do Senhor e vivenciaram grandes milagres. Nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Ele disse assim, olha, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 37. Eu disse assim, Deus, responda essa oração. Elias disse assim, Deus, responda essa oração para que esse povo reconheça que o Senhor é Deus, para que esse povo reconheça que foi o Senhor quem fez todas as coisas, que essa nação é do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele respondeu com fogo, o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu toda a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui nesse momento da história de Israel, aconteceu um arrependimento sincero, um arrependimento unânime do todo o povo, que o povo pôs-se a gritar depois que viu isso, pôs-se a adorar e dizer assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E é uma coisa linda isso, porque difícil é quando o povo é corrigido e não entra pela linha, endurece o pescoço e continua pecando contra o Senhor. Mas quando o povo se arrepende e adora ao Senhor, Deus ele tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia daquele que confessa e deixa. E o povo chegou diante de Elias, naquele momento também diante do próprio Deus, por consequência, adorou a ele e disse assim, só o Senhor é Deus. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu naquele momento uma abundante chuva que já faziam 3 anos e meio que não tinha chovido em Israel. Olha que coisa interessante. O povo estava sem água, o povo estava sem comida, muito por conta do pecado do povo, que Deus tinha fechado os céus, né? E depois daquele episódio, Elias volta a orar, a água volta a descer e Deus volta a abençoar o seu povo. Então, esse foi o desafio, né, de Elias com os profetas de Baal. Então, até aqui nós entendemos, né, essa necessidade de confrontar o pecado, essa necessidade de a gente ser sempre firme contra o pecado e também entender que Deus ele responde às nossas orações, não deixa a gente envergonhado e nem confundido. Foi o caso de Elias, ele respondeu àquela oração de Elias. E nós vamos ver aqui agora nesse último tópico da lição acerca das fragilidades do ser humano. Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Uma coisa importante aqui para a gente analisar. Todo homem de Deus e mulher de Deus que quer fazer a vontade do Senhor, a obra de Deus, ele é submetido muitas vezes a um ponto emocional muito exaustivo, muito no limite. Porque quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, nós vamos até o limite. Tanto que quando passa o limite, o socorro vem do Senhor. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com Elias. Mas ele foi até o limite, ele enfrentou Acabe, ele enfrentou Jezabel, enfrentou os profetas, fez esse desafio. Foi uma tensão muito extrema. Nós temos muitos crentes também vivendo uma tensão muito extrema nos dias atuais.
E nós precisamos, a exemplo de Elias, confiar no poder do Senhor, entender que Ele pode sim nos ajudar. Foi tão extremo esse, vamos dizer assim, esse estresse espiritual de Elias, que ele foi tomado por um sentimento de autopiedade. Ele fez uma oração e disse assim: Senhor, eu não sou melhor do que os nossos pais. Eles sofreram, eles passaram por tudo isso. Agora, pois, Senhor, tira a minha vida, que eu já não estou aguentando mais aquilo que eu estou vivendo. Foi quando Deus se revelou para ele. O que é que isso mostra? Esse fato. Elias foi um grande homem de Deus, venceu todas essas batalhas, passou por tudo isso, né? E chegou no ponto de desejar a própria morte. O que é que isso nos mostra? Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária como Elias. Então, todos nós estamos suscetíveis a uma carga emocional muito pesada, quase insuportável para a nossa vida. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Não acho que você é o super-homem, não acho que você é a Mulher Maravilha, porque todos nós estamos suscetíveis ao desânimo, à depressão, e que Deus nos guarde, tá? Que Deus nos guarde. Mas todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, aprenda com a palavra de Deus aqui nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Você, mesmo que seja muito utilizado por Deus, precisa sempre recarregar suas baterias no Senhor, para não chegar nesse ponto que Elias chegou, e não apenas recarregar as suas baterias, mas confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele pode ajudar em todos os momentos. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus, também podem descer em proporções iguais. Olha, como é que pode, Elias? Até hoje à tarde, ele estava no auge espiritual, orando, Deus respondendo com fogo, né? Logo depois que sai desse momento, ele recebe a ameaça de Jezabel contra a vida dele, e ele, da parte de cima do auge, ele desce para as profundezas mais difíceis de suportar dentro da sua alma, também dentro do seu psicológico. Como é que pode? Um homem que experimentou das grandes coisas de Deus, dos grandes milagres de Deus. Isso pode acontecer. O que é que nós devemos fazer? Mais uma vez repito, confiar no Senhor. Confiar que o Senhor, Ele pode nos sustentar. O Deus que tinha sustentado Elias até aquele dia, Ele continuaria sustentando, jamais abandonaria em hipótese nenhuma o seu filho. Ele chegou a pedir no íntimo a morte, mas Deus, Ele respondeu a Elias. Deus, Ele interveio de uma forma miraculosa na vida de Elias, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirou ele daquela situação de desânimo que ele estava dentro da caverna, né? Deus falou com ele. E nisso, nós aprendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. Olha que coisa interessante aqui, ó. A comunhão com Deus, mesmo numa situação de extremo desgaste espiritual, psicológico que ele está vivendo, a comunhão com Deus sempre teve à disposição dele. A palavra de Deus sempre teve à disposição dele. Se nós chegarmos a esse ponto de viver esse momento, de repente você pode até estar vivendo isso, você entenda que a palavra do Senhor é o alimento para você se fortalecer. E entenda que a comunhão com Deus, ela está disponível para você, para lhe ajudar. Deus, Ele não vai deixar você nessa caverna, né? Digamos assim, jogado. Não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi chamado pelo Senhor. Ao Senhor coube chamar você e lhe preparar para a obra dele. Então Ele vai cuidar, assim como Ele sempre cuidou de todos os seus filhos. Não se desespere, não perca o seu ânimo de servir ao Senhor, permaneça servindo ao Senhor, que Deus, Ele fará grandes coisas na sua vida. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar o seu ministério. Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, você passou por uma fase.
Agora está na hora de você viver a outra fase. A fase que era para você enfrentar os profetas de Baal e Aserá, enfrentar Acabe, você já passou. O povo já se voltou para Deus. O povo já se voltou para o Senhor. Agora, Deus queria dizer para Elias, agora você vai viver uma nova fase. Então eu preciso que você pegue o seu vaso com o seu azeite, vá ungir a Azael, rei da Síria, a Jeú como rei de Israel, e depois você vá atrás de Eliseu e unja ele como profeta no seu lugar. Coloque uma pessoa para suceder você, que é uma coisa muito importante que o homem de Deus precisa reconhecer, é que ele precisa ter pessoas capacitadas para suceder o ministério dele, para continuar o ministério dele. Porque todos nós aqui na terra chegamos no limite, nosso ministério não é eterno não. Seu ministério não é eterno. Meu ministério não é eterno. Nós precisamos preparar pessoas para que quando nós saiamos, de cena, vamos dizer assim, outras pessoas sejam preparadas para assumir. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Elias: Elias, vai lá, o que você tinha de fazer aqui em Israel, você já fez, vá lá e unge Eliseu, que agora eu vou começar a trabalhar na vida de Eliseu e fazer grandes coisas, assim como fiz na sua vida, você com ele, assim como foi com você. Então precisamos reconhecer essa necessidade também, de se formar pessoas para sucederem o ministério daqueles que se colocam para fazer a vontade do Senhor, homens de Deus e mulheres de Deus, que, apesar de serem santos, não passam de homem de Deus e mulher de Deus, que já é uma grande coisa, mas não vão ser deuses. Nenhum homem vai ser Deus. Nenhum homem, em hipótese nenhuma, para ser infalível, para ser imutável, Nenhum. Todos nós somos falíveis. Todos nós temos um tempo determinado. Todos nós temos um momento determinado pelo Senhor, colocando aquele ponto final para a nossa trajetória. Nós é que precisamos ser nobres e reconhecer a necessidade de se preparar outras pessoas para assumirem aquela obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Estamos chegando ao final da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você tenha aprendido. A lição da próxima semana vai ser tratada sobre o reinado de Acasias, Então você vai estar aprendendo um novo rei, o reinado de um novo rei do povo de Deus. E nessa lição nós encerramos deixando esse conselho para você. Recapitulando aqui nos objetivos da nossa lição, é necessário que Deus levante homens e mulheres para confrontarem, enfrentarem o pecado e trazerem ao povo de Deus, à casa do Senhor, a todos os homens, a necessidade de se arrepender e estarem na presença do Senhor. Entendemos também que Deus ele responde às nossas súplicas e orações, como ele fez respondendo à oração de Elias. E também entendemos que nós, enquanto seres humanos, nós somos frágeis também, nós somos falíveis, mas o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Meu querido, eu quero lhe agradecer por participar conosco dessa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe em nome de Jesus.